Onde é o meu lugar? É ali onde eu quero estar. Bem ali, bem ali. Onde é o meu lugar? É ali onde eu quero morar. Som. Queremos estender o nosso cordial boa noite a todos os irmãos que aqui presentes estão e a você que está presente aí na internet, participando desse culto de adoração, também conhecido como culto de oração. Na quarta-feira, nós estamos aqui na igreja para louvar, adorar e também apresentar a Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, os nossos clamores. A Ele seja todo louvor, honra e glória. Para que o nosso espírito suba ao céu com um perfume agradável, nós vamos começar cantando, que é uma oração, o hino número 145. A nossa maior esperança, como igreja adventista. Jesus voltará. 145. Maravilhoso, né? Nós temos acalentado em nosso coração essa esperança tão real, porque parando para pensar, né, irmãos? Esse mundo, quem pode resolver os problemas do mundo? Só Deus. Cantemos ainda sobre a bela cidade. Toda vez que eu canto este hino, eu lembro do irmão Antônio Correia, né, que mora agora em Curitiba. Quem sabe ele vai ver pela internet a gente aí, né? Um grande abraço ao meu querido irmão Antônio Correia. 556, a bela cidade. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo Jesus, é muito
jaspe luzente, toda cheia de glória e de luz, e no meio da praça rio, é qual fonte de vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das lindas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar, nem tristeza, nem dor, nem temores, entrarão na mansão paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, as coroas que os santos terão, quando o Pai o chamar e disser-lhes, recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Aquilo que os olhos jamais viram, né? Nem subiu nos nossos pensamentos. É o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Muito bem, vamos louvar a Deus ainda com o hino 165, escolha do Darcy, que hoje é o que vai trazer a mensagem, né, Darcy? Saudades, né? Quando a gente cantava junto no quarteto também, né? E tem um quarteto hoje aqui, tá bom? Você que está na internet, tem um quarteto que vai louvar a Deus. Em pé nós vamos cantar então o hino 165. Louvemos ao Senhor. A minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e
precioso. Santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo. Eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso. Santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo. Eles conduzem para o bom Jesus. Boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença. Agradecemos a presença aqui do quarteto, Darcy, você que está em sua casa. Agradecemos a presença das visitas, né? Que tanto nos visitam aqui presencialmente, quanto em suas casas também. Este é o momento dos tão saudosos. Eu lembro muito do meu pai. Meu pai, ele gostava muito... Irmãos, desculpa, vocês podem se assentar, tá? Tava em pé. Meu pai, ele, uma coisa que ele sempre me falava. Ele me falava para estar sempre vindo à igreja, mas ele me falava uma coisa: não falte aos cultos de quarta-feira. Eu não entendi o porquê. E devagar a gente vai entendendo as coisas. Infelizmente, depois que ele já faleceu, a gente vai entendendo. Porque o culto de quarta-feira é especial, porque é um culto que você se aproxima mais de Deus. A gente se aproxima de um amigo, de alguém que a gente ama, quando a gente conversa com ele, quando a gente ouve ele e a gente fala com ele. Então o culto de quarta-feira é importante, mais importante por causa disso. Ele tem um especial aí, né? Como todos os cultos, mas isso é o especial de quarta-feira. Este é o momento para quem está aqui presente e para quem está também na sua casa conectado aí. Se você está conectado, coloca aí o seu pedido. Já temos um agradecimento aqui, pedido, agradecimentos, o que você tiver. Quem estiver aqui pode levantar a mão e agradecer ou pedir. E você que está em sua casa, pode. Este é o momento também. E aí a gente vai fazer uma oração aqui. Temos aqui um agradecimento. A irmã Lígia agradece a Deus pelo cuidado com minha família. Peço oração pelo tratamento da minha cunhada Nalda. Que Deus traga cura para ela. A gente tem orado, né? Faz um tempo já pela cunhada, pela irmã do Edinho, que tem passado aí por problemas de saúde. A Mara também agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pede oração pela saúde do pai. O Adriano pede oração pelo pai e pela sua saúde. Aqui na igreja, se tiver alguém, fique à vontade. Irmã Lilian, pode falar. Amém, que bom. Não, realmente. Deus seja louvado pela sua presença, irmão.
Que bom. Amém. Como que é o nome dela? Hilda. Sim. 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 Que Deus dirija, né, o estudo da Bíblia. Amém. Amém, irmã. Vamos lembrar de orar pelo pedido da irmã, uma pessoa que tem estudado a Bíblia. O importante é estudar a Bíblia, né? Depois o resto é com o Espírito Santo, com Deus. E agradece pela presença, por estar na igreja. Olha que bênção, né? A gente, por estar na igreja com saúde, com vida. Sem pandemia já é difícil, quarta-feira e domingo a gente estar na igreja. Com pandemia é o que a irmã falou, a gente talvez, eu sei que muitos gostariam de estar, mas não podem, mas se você se sente tocado, o mínimo possível, venha, tem muitos lugares, tá? A irmã Jurema, a irmã Marta primeiro, tivemos bastante aqui. A irmã Marta, ela agradece pela proteção, pede oração pela saúde física e espiritual. A irmã Jurema agradece a Deus por todas as bênçãos para a minha família. Acho que pede pela família, onde estiverem, continue orando por nós. A Ana Flávia agradece a todas as maravilhas e cuidados de Deus e pede oração pelo nosso reavivamento espiritual, igreja, no coletivo, amém. E também pela recuperação de uma colega de trabalho chamada Elisângela. Tem mais? Estou conseguindo ver mais. Tá, que passou por uma cirurgia de apêndice urgente que estava inflamada. Vamos lembrar de orar também pela amiga Elisângela. A Célia agradece a Deus pela saúde e pela família. Mais alguém aqui na igreja? O Dario? Que bom. Uma tripla comemoração. Que beleza. Teve bolo à vontade. Glória a Deus pela vida de cada um deles. É muito bom a gente agradecer pela saúde, pela vida. Pode falar, irmão Walter. Com certeza Deus sabe. Está agradecendo por estar na igreja, pedindo pela família. E nós temos pedidos especiais, né, no nosso coração, que Deus sabe, que a gente, por um motivo ou outro, a gente não quer abrir, mas Deus conhece. Mais alguém? Aqui ou você que está na sua casa. Este é um momento muito especial de pedidos e agradecimentos. Bom, irmãos, não tendo, se você pediu aqui e a gente já estiver orando, sinta-se abraçado também, e a oração é por você, é pelo que você pediu e pelo que você agradeceu. Neste momento eu convido o Dario aqui para fazer uma oração por esses pedidos e pelos agradecimentos também. Que Deus possa continuar abençoando cada um de nós. Os que puderem, nos coloquemos de joelhos. Querido bom Pai, estamos imensamente gratos, Senhor. Temos 1000 motivos para te agradecer essa noite. E hoje ouvimos muitos agradecimentos, Senhor. Significa que Tu tens sido bondoso com todas as pessoas desta igreja. Estamos gratos, Senhor, porque além dos benefícios de saúde, talvez de boas condições de saúde, de boas condições materiais, Senhor, tem nos dado boas condições espirituais também. E se quisermos, Senhor, Tu eres capaz de nos resgatar de qualquer situação que nos encontremos, sabemos disso. E queremos nessa noite pedir que Tu continues abençoando essa igreja. Temos sentido tomar diretora nessa igreja,
Temos sentido a influência do Santo Espírito ultimamente, sabendo que Tu estás à frente e Tu desejas que essa igreja seja uma igreja vencedora, Senhor. Queremos uma bênção especial por todos nós que estamos aqui, por aqueles que talvez em algum momento, nesses momentos, estejam passando por alguma necessidade física, espiritual, Tu estejas ao seu lado, e continue nos dando, Senhor, a esperança de que um dia tudo isso vai passar e estaremos contigo nas mansões celestiais. Nos abençoe o pregador dessa noite, que a Tua palavra seja fixada em nossa mente, em nosso coração, que faça mudança em nossa vida. É o que desejamos e pedimos em Teu nome. Amém. Boa noite aos irmãos presentes. Que Deus nos abençoe nesta noite, para que possamos encontrar aquilo que precisamos para a nossa vida espiritual, nosso preparo para o reino dos céus. Boa noite também para aqueles que estão na live, estão assistindo este culto, que nós possamos encontrar também as palavras certas, através do quarteto e através do teu servo, para que nós possamos sair daqui mais completo do que chegamos, né? Que essas palavras, esses hinos venham realmente enaltecer o nome de Deus, e assim estarmos cada dia mais preparados para a sua volta. Convido o quarteto então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Salmo 119, versículo 105, nos diz o seguinte: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, e também luz para os meus caminhos. Somente a Bíblia, a Santa Bíblia, é que vai fazer a diferença na nossa vida. E através de hoje vocês vão ver quão importante é nós estudarmos a Bíblia e estarmos preparados para que o Espírito Santo possa habitar em cada um de nós. Nós vamos cantar agora um hino falando sobre esse verso: vivo a clara luz. Viva a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei, livra-me de Satanás, já não tenho mais temor, todo pranto é findo, vivo a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz. Quando escurecer a noite vem, baixam sombras sobre mim, eis que a clara luz de seu amor traz-me ao sono paz sem fim.
a clara luz de seu amor. Calmo está meu coração. Hoje, nesta quarta-feira à noite, talvez nós temos um tempo curto, não dê para nós lermos todas as passagens que vamos falar. Mas se você quiser anotar, você que está em casa, quiser anotar as passagens, você também que está aqui, quiser colocar aí para você poder ler em casa, e vocês vão ver coisas estupendas que têm acontecido através da leitura da Bíblia que nós aprendemos. Irmãos, eu não posso dizer o que Deus fará nesse tempo de isolamento que estamos vivendo. Quanto tempo, já mais de 6 meses nós estamos em nossas casas, muitos não estão indo nem no trabalho para evitar a Covid-19. O que Deus tem preparado para nós durante esse tempo de isolamento? Eu não sei o que Deus fará agora, mas eu sei que através daquilo que vamos estudar hoje, o que Deus tem feito no passado, para que nós pudéssemos hoje ter as Sagradas Escrituras, falando sobre o tipo de isolamento que Deus deu aos seus servos para que se cumprisse aquilo que Ele queria aqui na terra. Em Gênesis, capítulo 7, nós vamos revisar aí algumas realidades do passado na história. Gênesis 7 vem falando sobre a vida de Noé. Nós não vamos ler as passagens porque o nosso tempo é curto. E nós queremos aproveitar esse tempo aqui para poder também louvar ao Senhor. Gênesis 7 é falando sobre Noé. Deus isolou Noé na arca durante mais de 1 ano. Na verdade, 377 dias. Durante esse tempo, Deus preparou Noé. Até que ele ressurgiu para se tornar o pai das nações do mundo. Depois nós vamos lá para Gênesis 27 a 33, falando sobre Jacó. Olha que coisa interessante. Deus isolou Jacó na casa de seu tio Labão, quando ele precisou escapar da ira do seu irmão Esaú. Durante 20 anos depois, ele ressurgiu com uma nova família, ressurgiu com uma nova fortuna e uma nova identidade. E ele se tornou Israel, o novo nome do povo escolhido de Deus. Por 20 anos ele ficou isolado. E quando a gente vai lá para Gênesis 37 a 41, falando sobre José, Deus isolou José dos seus 17 anos aos 30 anos, mas sua escravidão e sua prisão se tornou a escola em que Deus o preparou para a grandeza. E quando nós vamos lá para Êxodo 3 a 11, ali nós vemos a história de Moisés. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés ressurgiu para libertar o povo judeu do Egito. No livro de Ruth, nós temos ali a história de Noemi. E Deus então isolou Noemi na terra de Moabe até que ela quase ficou amargurada. Mas ela e sua nora Ruth
viajaram para Belém. Nós sabemos bem a história. Seu marido, seus 2 filhos morreram, ficaram só as noras. Uma nora voltou para a casa de seus pais, mas Ruth disse: o teu Deus é meu Deus, por onde tu fores, eu irei. E foram abençoados por isso. E quando eles voltaram, então, viajaram ali para Belém, para participar de uma das mais maiores histórias de amor já relatado. E através de Ruth, nós sabemos que ela gerou a Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E aí então continua a linhagem até Jesus. Se formos lá para 1 Samuel 16, até 2 Samuel capítulo 2, nós vemos aí a história de Davi. Deus isolou Davi por 15 anos, e depois que ele foi ungido rei de Israel, então, quando ele foi finalmente assumido o trono, ele foi um homem segundo o quê? O coração de Deus. E ele deu muitos salmos que nós lemos hoje nos nossos sermões, na nossa casa, no nosso estudo bíblico. Quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 18, aí nós encontramos a história de Elias. Que história, que linda história. Mas por trás disso Deus isolou também Elias lá no ribeiro de Querite. Ficou por alguns dias sendo alimentado por corvos. E depois então do seu isolamento, ele levantou-se sozinho contra 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e mostrou para eles quem era o Deus verdadeiro. Indo lá para Jonas, capítulo 1 a 3, nós vemos aí que Deus isolou Jonas por quantos dias? No ventre do grande peixe? 3 dias. E quando o seu isolamento acabou, Jonas agora vai para Nínive, de onde ele estava fugindo, e pregou o maior reavivamento da história que conhecemos até hoje. Sabemos que vai ter um reavivamento nos últimos dias, que eu e você poderemos participar desse reavivamento do Espírito Santo. Já começou no tempo dos discípulos, mas antes da volta de Jesus ainda vai acontecer esse reavivamento espiritual. E quando nós vamos lá para Daniel 1 a 12, nós vemos aí que Deus isolou Daniel por 70 anos em Babilônia, onde ele escreveu o livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. E ele então destacou aí o futuro relacionamento entre Deus e seu povo. Mas foi preciso 70 anos de isolamento para que ele fosse preparado para escrever o seu livro, o livro de Daniel. Quando vamos para Esther, de 1 a 10, ali nós vemos a história desta mulher. Deus isolou Esther, ou Hadassa, né? Como nós vimos em algumas Bíblias, quando estava no palácio do rei persa. E ali então ela foi preparada por 1 ano. 6 meses foi preparada com óleo no seu corpo, e outros 6 meses com aromas, perfumes, bálsamos, para poder se apresentar diante do rei persa. Ela e mais algumas mulheres. E o rei se agradou dela. E Deus tinha um plano para isso, porque o povo judeu era para ser aniquilado. Mas Deus usou Esther para poder salvar o seu povo e mostrar quem era o Deus verdadeiro. Quando vamos lá em Atos 1 e 2, nós vemos ali que quando Jesus subiu ao céu, os discípulos foram para Jerusalém. E ali no oráculo, eles ficaram por 10 dias orando e jejuando, isolados de tudo.
para poder receber o Espírito Santo, até que ele desceu de forma dramática para formar e moldar a igreja, o qual também fazemos parte hoje. E quando nós vamos lá para Atos capítulo 9, Deus diz que isolou Paulo na prisão, mas antes disso, lá em Romanos 9, e também completa em Gálatas capítulo 1, versículo 11, 12 e 17. Paulo dizendo ali que depois que Jesus falou com ele ficou cego, Deus mandou Ananias para que o curasse, e quando ele foi curado, ele recebeu o batismo. E lá em Gálatas, diz, algumas versões bíblicas, de outras bíblias, diz que ele foi para o deserto da Arábia. A Bíblia não conta quanto tempo ele ficou no deserto da Arábia, mas Gálatas diz assim que ele recebeu instruções não de carne e sangue, não de homens, mas através de Cristo, através do Espírito Santo. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele ficou mais de 3 anos no deserto da Arábia, recebendo instruções do Espírito Santo para que voltasse e instruísse o seu povo naquilo que deveriam fazer. E o que ele iria passar, Deus já tinha dito para ele o que ele iria passar, por prisão, em naufrágios, sofrimentos, açoites, até pela morte. E Paulo aceitou de bom grado, como instrumento de Deus, para dirigir as igrejas no seu tempo, o qual hoje fazemos parte da última igreja. E quando ele então foi preso na prisão romana, depois de um tempo que ele ficou ali, quando ele foi livre da prisão, ele já havia escrito as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E Paulo foi um dos que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. E não é à toa que o Espírito Santo, aquele que instruiu ele, fez com que ele agora começasse a escrever para as 7 igrejas, dando instruções relativas ao que acontecia na igreja daquele tempo e ao que aconteceria nos tempos primórdios até a volta de Jesus. E hoje nós estamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. Deus também, lá em Apocalipse 1, versículo 9, que Deus, ele isolou João lá na ilha de Patmos, depois que ele foi salvo de um caldeirão de azeite fervendo, não aconteceu nada para ele. Viram que não podia matá-lo, porque Deus sempre o livrava e isolou ele na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse. O maior documento profético de todos os tempos nos foi dado. E hoje nós lemos muito sobre as profecias de Apocalipse e Daniel. Mas há alguém que sobressai a todos esses que nós lemos aqui. Conforme nós cantamos aqui, conforme nós lemos em Salmo 119, 105. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Irmãos, quem pode estar repleto do Espírito Santo? Somente aqueles que têm a luz, que é a palavra de Deus. Aqueles que não fazem uso diariamente da leitura do livro de Deus, jamais nos últimos dias estará pronto para receber o Espírito Santo nele, para que através do Espírito Santo ele possa brilhar as pessoas que estão ao seu redor em trevas, e possa iluminar o caminho deles. Conforme eu falou aqui, né? A Bíblia, o estudo bíblico, é muito importante que você vai dar estudo bíblico, você seja iluminado pelo Espírito Santo. Mas isso só pode acontecer pela leitura da Bíblia, pelo fortalecimento espiritual e intelectual de cada um de nós.
Sem isso, nada vai acontecer. Por último e mais incrível, eu quero apresentar para vocês que Deus isolou Jesus na tumba por quantos dias? 3 dias e 3 noites. E eu me lembro então daquela profecia de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites na onde? No seio da terra. Deus tem os seus planos. E então por 3 dias e 3 noites, profeticamente, Deus ficou no seio da terra, isolado. E quando ele ressurgiu com poder para trazer salvação para todo mundo. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer durante esse tempo de isolamento que estamos tendo. Mais de 5.000 pessoas já foram contaminadas pelo Covid-19 até o momento. 2,2% da população do Brasil já foi contaminada. É claro que isso parece pouco, né? Devido aos grandes os habitantes aqui do Brasil, né? Falando do Brasil e não do mundo, do Brasil somente. E foi preciso que nós ficássemos isolados dentro de nossas casas, para que a contaminação não se alastrasse mais ainda. E durante esse isolamento, que Deus deixou você na sua casa, Deus tem preparado servos e servas para proclamar a mensagem dos últimos dias, que é a volta de Jesus. O que você tem aproveitado desse tempo no seu lar para poder se preparar para a habitação do Espírito Santo e para você poder levar esta luz? E quando a gente fala em luz, Espírito Santo, eu lembro muito bem das 10 virgens, as loucas e as nécias. As loucas, aliás, as nécias prudentes, né? Acho que é mais entendido assim, né? As nécias e as prudentes. As nécias, elas não tinham óleo. O óleo significa o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo a gente só pode ter através do quê? Leitura da Bíblia, que é a luz para os meus caminhos e a lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Se nós durante esse isolamento não fizermos uso da palavra de Deus, o azeite vai faltar. Nós não poderemos levar avante aquilo que Deus tem dado para nós. Comunhão, relacionamento, missão. 3 coisas importantes que está sendo fundamentada em nossos dias: comunhão, relacionamento e missão. Você não pode ter relacionamento se você não tiver comunhão com Deus. Você não pode ter comunhão com Deus se você não tiver um relacionamento com Ele. E você não pode completar a missão que Deus deu para você, que é o povo dos últimos dias remanescente, se você não estiver com as 2 coisas. Você não pode completar a missão de Deus. Aquelas virgens, 5 completou a missão, mas 5 não conseguiram. Dentre elas, qual você se acha nesta noite? As prudentes, que estava cheio do Espírito Santo porque fizeram uso da palavra de Deus, do conhecimento, se aprofundaram na leitura da Bíblia? Ou as nécias, que achavam que apenas o culto da igreja, os programas da igreja, o trabalho missionário, você participar da igreja era o suficiente, só se alimentava como se fosse um açude, venha a nós, né? Esqueceram de participar como um rio, levando a mensagem aos outros que estão ao nosso redor.
aqueles que amam a Deus, eles devem primeiro, dois grandes mandamentos da lei de Deus, né, que foi dado. Aquele que ama a Deus, ele vai fazer o que mais? Amar o próximo como a ti mesmo. Como está o nosso relacionamento da palavra de Deus, comunhão com Deus, para podermos cumprir a missão que Deus nos enviou para isso? Nós vamos cantar agora mais um hino do quarteto. E esse hino, ele vem falando para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais, vós também. É o que nós vemos aqui no hino, no primeiro hino, que nós cantamos no início, né? São João 14, 1 a 3. Que esse hino, Jesus vem logo, ele possa alertar-nos para que possamos fazer, se não fizermos, pelo menos fazer uso da leitura da Bíblia, dos ensinamentos, para que possamos nos preparar como remanescente para os últimos dias que vivemos nessa terra. Deus isolou nós, não é por acaso. Ele tinha uma missão para os seus filhos. E nesse isolamento, você vai dizer quem você é. E você vai ver se você realmente está preparado, se o Espírito Santo pode habitar em você ou não, para levar a mensagem, a luz a outras pessoas. Vamos ouvir. Ó coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos, porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Se Jesus comprou-te no Calvário, buscai logo, vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Quando a noite vier,
Irmãos, para terminar, eu gostaria de nós cantarmos novamente o hino 165. Porque esse hino nos revela o que a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, ela revela para nós. Quando a gente canta no começo, parece que a gente não leva muito a sério as letras, né? Mas agora eu gostaria que você cantasse, mas pensasse bem naquilo que está escrito nesse hino. E vocês veem ali, que maravilha a Bíblia tem revelado para nós. Histórias de profetas, de reis, dos patriarcas, discípulos, apóstolos, que tiveram suas vidas preparadas por Deus, pelo Espírito Santo, para poder trazer para nós hoje aquilo que devemos fazer nos nossos dias, de preparar um povo para a breve volta de Jesus. Portanto, a palavra de Deus, não esqueça, é luz para os meus caminhos e é lâmpada para os meus pés. Sem ela, nós não estaremos condicionados à salvação naqueles últimos dias. Quando Cristo vier, que nós possamos estar preparados, de braços erguidos, para recebê-lo no reino celestial. Vamos cantar esse hino, vamos levantar. Seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Oremos. Querido Pai, nós queremos agradecer-te por esses momentos tão felizes onde nós nos encontramos nesta noite para poder abrir a Tua Palavra e poder deleitar-nos com as doces histórias dos patriarcas, dos profetas, dos Teus filhos, Pai, que viveram durante tempos remotos, foram isolados para aprender de Ti sobre aquilo que iriam pregar e também sobre a missão que eles tinham de poder instruir o seu povo para a Tua breve volta para a salvação. Aqui nesta noite, Pai, nós temos famílias onde cônjuges não são
da fé. Filhos se afastaram. Pessoas que têm problemas de saúde, pessoas com problemas financeiros, problemas de relacionamento, pessoas que estão nas trevas, Pai. Que aqueles que estão ouvindo esta mensagem hoje se preparem para que o Espírito Santo possa envolver em seus corações, em sua mente, para eles terem esta luz que precisa para levar a mensagem àqueles que ainda não o conhecem ou àqueles que estão em trevas. Senhor, nós não merecemos as tuas bênçãos, o seu perdão, mas tu és um Deus amoroso, benigno, um Deus que deu sua própria vida para nos salvar e nos deu esperança para podermos enfrentar mesmo as dificuldades de hoje, de isolamento, porque tu tens o objetivo para cada um de nós. Ó Pai, que nós possamos ser preenchidos com o teu santo e bom Espírito, que a tua pessoa possa se refletir em nós, para que outras pessoas que não estão preparadas e não conhecem ainda o caminho que leva para a salvação, nós possamos ser instrumento usado em tuas mãos para alcançar essas pessoas. Principalmente a nossa família, que são as principais que nós temos que pregar o Evangelho. Sabemos que às vezes podem durar anos para que essas pessoas possam ter pelo menos uma pequena chama de esperança para que o Espírito Santo possa atuar na vida delas. Mas, Pai, que nós possamos ter proveito dos ensinamentos da Bíblia para poder sempre falar aos corações dessas pessoas. Não importa onde elas estejam, sejam nas sarjetas, sejam presos, sejam pessoas que estão como nossos vizinhos, sejam pessoas próximas de nós, que ainda não pregamos o Evangelho como deveríamos pregar, que ainda não demos o nosso exemplo a essas pessoas como bons cristãos, mas que nós possamos, através desse momento, alcançar essas pessoas, porque sabemos que tu foste ao céu, deste a tua vida e retornou ao céu para cumprir ali o julgamento, mas enviaste o Espírito Santo para que nos acompanhasse durante todos esses últimos dias que vivemos aqui nessa terra. E esse nosso amigo nós agradecemos, o Deus Espírito Santo, para que possa penetrar como o óleo que estava na lâmpada das prudentes, o qual puderam entrar juntamente com o noivo, na casa da noiva, e ali puderam permanecer pela eternidade. Pai, obrigado por essa esperança. Obrigado pela tua palavra, Bíblia, que nos traz alento e esperança para os últimos dias. Mesmo em face de sofrimento, mesmo em face da morte, mesmo em face de tribulações e dificuldades, nós temos uma esperança, que um dia vamos estar contigo no céu, para desfrutar das delícias que tem preparado para cada um de nós, desde a fundação do mundo. Um lugar de alegria, um lugar onde não vai haver mais dor, nem tristeza. As últimas lágrimas nossas vão ser enxugadas. Não vai haver mais morte. Somente alegria e a satisfação de estar com esses homens de fé que relata a Bíblia, fazendo parte com eles da mansão celestial. Continue conosco hoje e sempre, Pai. E ajuda-nos a cada dia fortalecer a nossa fé. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.